Hoje iremos falar sobre matrizes, sua lei de formação, tipos de matrizes e operações. Fique no vídeo e assista. Oi! Agora a gente vai falar sobre lei de formação. E para isso a gente vai tratar de matriz, porque é a lei de formação de matriz. Então, numa matriz, os números que vão aparecer nela, na matriz, são chamados de elementos ou termos da matriz. Cada um deles pode ser representado da forma A e J. Esse A e J significa que o I indica a linha e o J indica a coluna. Assim a gente vai ter um comparativo aqui. O A, 3 por 4, que é a nossa matriz, ela vai ser 3 por 4. Então, vão ter uma, duas, três linhas e conter 4 colunas, ok? Então, o valor que vai ser voltado, vai ser importado aqui, e no caso aqui é o 6, vai ser o comparativo que a gente está usando. Então, o A11 vai ser o 6, o A12 vai ser o 2. Então, a gente vai ter esses valores, e esses valores vão ser correspondentes a esse genérico, do A11, o A12, o A13 até o A34, nesse exemplo, certo? Agora a gente vai ver o que é a representação genérica de uma matriz. É aquilo ali que eu acabei de colocar. Então, eu vou ter que aqui o primeiro elemento da linha e o primeiro número da linha, o primeiro da coluna, então o A11, ele vai ser o primeiro. Já o AN, vai ser o último, porque a nossa matriz é MN. Então, são M linha e N coluna. Então, a gente fez ali em cima. São 3 linhas e 4 colunas. Ok, então entendemos que a gente vai ter uma matriz dessa forma, sendo genérica, onde a gente vai ter uma, duas, três, nananana, M linhas, e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, nananana, colunas. Então, lei de formação. Ele vai determinar os elementos, ou seja, valores, de uma matriz, a partir de uma representação genérica, como a gente acabou de ver. Então, a gente vai ter um índice da linha, um índice da coluna, e com eles a gente vai formar, vai colocar na nossa matriz os valores. Vamos ver um exemplo? Então, a gente vai escrever a matriz A, como a gente viu, A e J, que ela é 2 por 3. Então, a gente vai ter uma matriz, sempre gosta de colocar visivelmente, a gente fazer qualquer questão, de entender qualquer coisa. O que é a minha matriz? Essa é a carinha da minha matriz. Eu vou ter duas linhas e três colunas. Então, se eu sei que essa aqui é uma lei de formação. Essa é a lei de formação que rege essa matriz. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o I e o J, que é o valor da linha, e o valor da coluna, e botar, substituir esses valores na nossa lei de formação. Então, o que vai ser o A11? O A11 vai ser 2 vezes o 1, que é o valor da linha, mais 3, que é lá da lei da formação, vezes o 1, que é o valor da coluna. Então, a gente vai ter que 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 é 5. Ok, e o resto? O resto vai acontecer a mesma coisa. A gente vai pegar o valor do I, multiplicar por 2, o valor do J, multiplicar por 3 e somar esses dois valores. Então, vai dar 8, vai dar 1, 7, 10 e 13. Fechou? Ok, então a gente vai agora em um grau crescente de dificuldade, mas bem simples. Assim, dificuldade mais fácil para entender e fixar um pouquinho o conteúdo. Vão ser 3.
Esse primeiro, ele é bem simples, mas não deixa de ser legal. Então, a gente vai ter uma matriz e que essa é a lei de formação dela, que é só somar esses dois valores que eu falei que existem. Por exemplo, B11, B1, o que vai ser? Vai ser somar 1 com 1, somar 1 com 2, somar 1 com 3, 4, e assim por diante, até somar o 2 com o 4. Porque, lembrando, esse vai ser o valor da linha e esse vai ser o valor da coluna. Fechou? Então vai ter 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Ok, vamos dificultar um pouco isso, tá muito fácil. Determinar uma matriz onde a formação de uma 4x4, então a gente vai fazer bem bonitinha a carinha da nossa matriz. E olha que legal, a gente vai ver que se o C, né? A gente vai ter uma condição aqui. Se o valor da linha, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha A, é o M, for igual ao valor, então, coluna 1, coluna 2, coluna 3, né? Se o 1 for igual ao 1, o valor deste local onde temos esse valor genérico vai ser 1. Agora, se esses valores forem diferentes, nós teremos o zero. Então, aqui a gente ficou muito legal, porque 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4 vão ser a diagonal dessa matriz e onde teremos os valores 1. E já o resto total aqui, triângulo, olha um triângulo, a gente vai ter com valores zeros, porque são diferentes. Será que a gente vai ter um nome para essa matriz daqui a pouco? Vamos ver então. Descubra quais são os elementos da matriz usando a seguinte lei. Então, aqui a gente vai usar a condição e vai utilizar mais elementos. Então, se o valor da linha é menor que o valor da coluna, vai ter que o i vai ser elevado ao j. Se o valor da linha é maior ou igual, ó, foca no igual, o igual tá aqui, então tem um valor igual também ao j, ao valor da coluna. Então, esse valor vai ser duas vezes o valor da linha menos o valor da coluna. Ok, eu fiz aqui. Lembrando, é legal fazer sempre a matriz genérica, você entender bem o que você está fazendo, conseguir olhar ali 1, 2, 3, 4, olhar onde vai colocar esses valores. E é bastante legal você sempre fazer uma listinha do que você está fazendo para ter bem visual aquilo que você vai colocar aqui. Que aí se tu errou esse aqui, aí tu vai ter que fazer de cabeça tudo de novo, porque você nem lembra mais onde é aquilo. Então deixa bem explícito o que você está fazendo. E se tu ter paciência, se você colocar no papelzinho aqui, isso aqui é isso, isso aqui é isso, vai dar tudo certo. Então, se eu tenho que o 1 é igual a 1, né, maior ou igual que 1, então a gente vai ter que 1 elevado a 1. E a mesma coisa vai acontecer com 2 e com 3. Então, vai ser ele elevado ao quadrado ou ao cubo. Então, e os próximos vão ser todos dessa forma, que é o... Não todos. Vai ser assim, ó. O 1, ele é menor do que 2, 3 e 4. O 2, ele é menor que 3, 4. E o 3 menor que 4. Então, vai ficar esse círculo de uma forma e esse outra forma, tá? E a gente vai importar para cá os valores. Então é isso. Vamos continuar. Agora, falemos dos tipos de matrizes. Temos aqui a matriz linha. Nela é formada por apenas uma linha, então a gente só vai ter uma linha. E aqui eu dei o exemplo de uma matriz A, 1 por 5, então a gente vai ter 5 elementos em colunas, então a gente vai ter 5 colunas, e todos esses elementos estão apenas em uma linha, porque essa matriz é matriz linha. Agora, na matriz coluna, nós teremos
apenas uma coluna. Então, ela vai ser formada por apenas uma coluna. Então, vamos, por exemplo, a matriz B, 5 por 1, onde a gente vai ter os 5 elementos nas linhas. Então, a gente vai ter 5 linhas e apenas uma coluna. Na matriz nula, a gente vai ter elementos, só que eles vão ser iguais a zero. Então, se a gente tiver, por exemplo, essa matriz C, que ela é igual a, e ela é 2 por 3, né? Então, a gente vai ter duas linhas e 3 colunas. E todos os elementos dela vão ser nulos, vão ser zeros, iguais a zero. Na matriz quadrada, a gente vai ter o mesmo número de linhas e colunas. Então, ela vai ser da maneira 4 por 4, 3 por 3, 20 milhões por 20 milhões. Então, sempre vai ser o mesmo valor de linhas e colunas. A matriz transposta é aquela que a gente vai indicar pela letrinha T. E nela a gente apresenta os mesmos elementos de uma linha ou coluna comparada com outra matriz. Então, aqui a gente tem uma 3 por 2. A transposta dessa E, ela vai ser, ó, 2 por 3. Porque o elemento que vai estar aqui na linha vai estar na coluna. Ou vice-versa, o elemento que está aqui na coluna vai estar na linha. Certo? Os elementos, no caso. A matriz oposta. Chamamos de matriz oposta de A matriz menos A. Então, a gente vai representar assim, menos A. Para obter uma matriz oposta à outra, basta trocarmos os sinais dos elementos da matriz A. Ou seja, multiplicar por menos 1, né? Sem trocar os elementos de posição. Então, na transposta, a gente mudou de linha para coluna. Então, a posição do A1, 2 virou A2, 1, certo? E aqui a gente vai ter, a gente trocou de posição, e aqui a gente só vai ter uma multiplicação de menos 1, então a gente só vai trocar o sinal, ó, certo? A matriz identidade, ela também é conhecida como unidade, e ela vai apresentar na sua diagonal, então nesse azulzinho aqui, principal, o elemento 1 e todos os outros elementos, então no caso aqui, esses outros dois, vão ser formados por zero. Então, ela é representada pela letra maiúscula I, né, de identidade, onde esse Nzinho é a ordem da matriz. Então, lembrando que ela vai ser quadrada e diagonal. Por quê? Porque essa ordem 2 é porque ela é 2 por 2. Então, ao invés de a gente falar I2 por 2, ela é I2. Então, o quadrado a gente já viu que é isso, né? O mesmo valor de linhas e colunas, mesma quantidade de elementos. Já a diagonal a gente não parou para ver. Então, é aquela que os elementos não pertencem à diagonal principal, são nulos. Então, se não está na diagonal principal, vai ser nulo. A inversa a gente vai ver depois que a gente vê determinante, mas é a próxima aula. E que eu acho que fica mais fácil, que aqui tá bem tranquilo, então não precisa dificultar mais. Então, a gente tem como exercício essa matriz e a gente quer a transposta dela, que é essa daqui. Então, o que que aconteceu? A coluna virou linha e a linha virou coluna. Como que eu fiz isso? Então, o A1 é igual a 1. Então, o A1 vai ser igual a 1. O A12 é igual a 8. Então, o A21 vai ser igual a 8. Aqui é na transposta e aqui é na normal. Viu? Então, o A31 vai ser 1 na normal, mas na outra ele vai ser o A13.
3. Então, no caso ele é 1 também, né? Mas aqui ele tá sendo o A31 e aqui ele tá sendo o A13. Fechou? Então a gente só vai fazer isso na matriz inteira e achar a transposta. E é isso, vamos para operações. Agora, nós falaremos sobre as operações entre as matrizes. Para isso, a gente vai falar da adição, da subtração e da multiplicação. Ok, o que seria a adição e subtração de matriz? Então, a gente vai somar e subtrair Os elementos correspondentes entre as matrizes. Isso só acontece porque nas matrizes em que as linhas e colunas têm o mesmo valor de elementos. Então, vamos ver aqui, ó. Se a gente considerar a matriz A e a matriz B, onde essa aqui vocês estão vendo que é uma 2 por 2 e essa é uma 2 por 2. Então, a gente está fazendo isso porque elas têm o mesmo número de elementos. Então, ela tem 1, 2, 3, 4 elementos, né? E é porque ela tem o mesmo valor de linhas e colunas. Ok. Então, para eu somar elas, o que eu vou fazer? Eu vou ir no elemento 1, 1 em ambas. E eu vou ou somar eles, né? Se eu quiser somar, ou subtrair, se eu quiser subtrair. E isso em todos os outros. Então, 1 mais 0, 1. 1 menos 0, 1. 2 mais 0, 2. 0 mais 7, 7. 4 mais 3, 7. No outro lado, então a gente vai ir no A1, 2. E aqui é o B1, 2. E é só por isso que a gente está fazendo essa colocação. Por quê? Porque nesse 2 aqui a gente vai subtrair do 0, porque eles estão no mesmo em lugares correspondentes. Ok? Agora a gente vai falar de produto. Para isso a gente tem que ver se a gente está falando de produtos entre um número e uma matriz ou entre matriz e matriz. Primeiro a gente vai falar do número e uma matriz, ok? Ok, se a gente tem uma matriz e quer multiplicar ela por um número qualquer, aqui eu falei um alfa qualquer, né? Um alfa. Então, ele vai resultar em uma nova matriz, onde todos esses elementos da nova matriz vão ter sido multiplicados por esse alfa. Então, se a gente considerar esse alfa, esse número qualquer, 2, e a matriz 2 por 2, 1, 4, 3, 2, a gente vai ter que essa nova matriz, que é 2C, então a gente multiplicou esse alfa pela matriz, vai ser simplesmente eu pegar o A11, ver quem é o A1. O A1 é 1. E aí esse novo, no caso aqui C, né, gente? C1. A gente vai ter que esse novo valor aqui, esse 2C, o novo C11 vai ser apenas 2 vezes 1, que é igual a 2. E a mesma coisa para os outros lugares. Então, o C12, quem que é o C12? É 4. E aí nessa nova é 2 vezes 4, que dá 8. E a mesma coisa, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Agora a gente vai falar de produtos entre matrizes e matrizes. Espera lá que agora a gente tem que ter um pouquinho mais de calma, que é isso que provavelmente vai cair no vestibular, no Enem. Por quê? Porque a gente tem que ter concentração. Ó, se o número de colunas da primeira matriz e o número de linhas da segunda matriz forem o mesmo, então a gente pode fazer o produto.
Se isso não acontecer, não podemos. Então, aqui vamos colocar. Se a gente tiver uma matriz M por N e outra matriz P por Q, a gente só vai fazer o produto entre elas se o N for igual ao P. E essa nova matriz que a gente vai formar do produto entre A e B, ela vai ser dessa forminha aqui, ó. Ela vai ser M por Q. Então, esse elemento da matriz C, qualquer elemento da matriz C, vai ser formado por meio da soma dos produtos. Então, soma dos produtos. Então, a gente vai ter um produto, outro produto, outro produto. Então, tem umas multiplicaçõezinhas. E a gente vai somar esses produtos. Do que? Dos elementos correspondentes à iésima linha de A. Então, iésima linha de A. Pelos da jésima coluna de B, né? Então, vamos para um exemplo, que a gente vai fazer juntos. A gente tem aqui uma matriz Z, ela é 1 por 3. Então, a gente vai ter uma linha e 3 elementos de coluna. E a gente vai ter outra matriz F, 3 por 1. Então, a gente pode fazer o produto entre elas? Pode. Por que a gente pode? Porque 3 aqui é igual a 3 aqui. O número de colunas é igual ao número de linhas. Fechou? Agora, qual é o passo para a gente conseguir a nossa nova matriz? Então, a nossa matriz G, ela vai ser uma matriz como? Uma matriz 1 por 1. Já fiz assim para ficar uma matriz de um elemento só, para a gente se concentrar no que é isso aqui, né? O que é essa soma dos produtos de enésima e jésima, linha e coluna. É assim, gente. Quem que vai ser o único elemento que vai estar aqui? Ela é uma 1, vai ser um elemento só. Vai ser o G, né? G1. Quem que é esse G1? Ele vai ter uma linha, vai estar na uma coluna. Então, a gente vai pegar e olhar a primeira linha com a primeira coluna. Paciência resolve tudo. Então, para eu encontrar quem é o G11, eu vou multiplicar a primeira linha da primeira matriz, da matriz A, pela primeira coluna. Então, como tá aqui, né? É o 1. Se fosse um 2, seria a segunda coluna. Teria uma segunda coluna aqui. E eu ia multiplicar a primeira linha da matriz A pela segunda coluna da matriz B. No caso, F e E. Ok, então quem que vai ser nosso G? Vai ser 1 vezes 3, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. Fechou? Então, a gente vai pegar o primeiro elemento aqui, o A11, no caso E11, com o primeiro elemento da coluna de F. Então, o F11. E agora, segundo elemento da linha de E e o segundo elemento da coluna, primeira coluna de F. E terceiro elemento da linha de E com o terceiro elemento da coluna de F, da primeira coluna de F. E assim a gente encontra quem é a nossa matriz G, que agora é fácil, é só somar esses valores. Então, 3 mais 4 mais 3, 10. Então, fechou, por hoje era isso. Muito obrigada por ter assistido. Façam outros exercícios, perguntem, tirem dúvidas. E um beijão da Gabi.